Aí, ó, professor Lustosa na área, para fazer uma revisãozinha aqui marota. Escolhi um concurso ah, interessante, banca interessante. Estamos falando do concurso do CREMEGO, né, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Goiás, né, como eu falei. A ideia é que a gente volte a fazer e faça com muito mais frequência essas revisões, e aí pegando até concursos que às vezes ficam esquecidos, né, porque acaba se dando ênfase a uns e a outros não. Lógico, a gente sabe que tem muito concurso todo final de semana, todo domingo, mas aí a gente vai pincelando alguns ali que a gente entende que possam ser interessantes pela perspectiva do concurso, do estado, da banca, do órgão, né? Isso a gente vai trabalhando aí. E aí eu vou fazer aqui então uma revisão aqui para o CREMEGO, né? Dentro dos assuntos que nós temos ali, para o edital, para as vagas, para os cargos, né? E deixo aqui para, inclusive, mesmo além da revisão, a gente tem aí uma visão da questão da banca, de como ela cobra, o que ela faz, e dentro da lógica e da matemática, que eu falo muito que independente de banca, órgão, cargo, nível, a lógica e a matemática são sempre a mesma. Então, ajuda muito dentro dos entendimentos e percepções do raciocínio lógico. Não é exclusivo desse concurso, não é exclusivo dessa banca, ajuda em tudo. Então, pega a visão, presta atenção, vamos para cima, que vai dar certo. Antes de começar, faz o CCC, curte, compartilha, comenta. É importante, na verdade é curte, compartilha, comenta. Dá essa moral pra gente. O material tá aí na descrição do vídeo, o linkzinho, você aperta, consegue imprimir e resolver na mão também, é interessante. A banca tá ali, banca IBEST, né? A IBEST era um e-mail no passado, né? Acho que ainda tem, né? Mas era um e-mail, e o CREMEGO, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Goiás. Não é isso? O BancInvest faz outros concursos, então ajuda a você ter uma visão da banca ali, dentro do que é pelo que é, e do Conselho Regional de Medicina, que, assim, por esse conselho ou por outros conselhos, e por essa banca ou por outras bancas, e pelo assunto que tem, como eu falei, lógico que matemática é muito plural, tipo assim, o que serve para um serve para quase tudo, porque o conceito não muda, a forma de abordar não muda. Tamo junto? Dito isto, então, fazendo aqui jus ao nosso trabalho, um pouquinho do edital aí, né? Um pouquinho não, o edital que tem lá dentro os assuntos que tem lá dentro do edital, a lógica na organização das sequências numéricas simples, raciocínio lógico na teoria de conjuntos, lógica aplicada à propriedade de operações básicas aritméticas e fracionárias, proposição composta, contradições como ferramenta de raciocínio crítico, problemas de verdade e mentira, lógica sentencial proposicional, raciocínio lógico matemático, probabilidade, análise combinatória, álgebra linear e por aí vai. Aí vamos nas questões que fica mais interessante. Durante a estreia do segundo filme da franquia Entre Mordidas e Uivos, foi realizada uma pesquisa entre os presentes no cinema para saber quem participava dos dois fã-clubes criados por conta da história, um dedicado ao vampiro Eduardo e o outro ao lobisomem Jacó. No total, 64 pessoas disseram fazer parte do fã-clube do Eduardo, 81 afirmaram fazer parte do fã-clube do Jacó e 39 disseram fazer parte dos dois. E curiosamente, 4 declararam que não fazem parte de nenhum dos dois fã-clubes. Sabendo que todos os participantes responderam à pesquisa, assinale o número total de pessoas que estiveram no cinema naquela ocasião. Teoriazinha de conjuntos, Eduardo, Jacó e nenhum. Nenhum aqui tem 4, não é isso? A gente já viu. Os dois tem 39, ele disse. E eu começo a resolver por isso. Porque quando ele fala de Eduardo com 64 e Jacó com 81, o que eu tenho que me lembrar pela teoria de conjuntos é que 64 é do Eduardo, mas 39 é do Eduardo e do Jacó. Então eu tenho que dar esse descontinho para saber quem é só do Eduardo. E aí quando eu dou esse descontinho, eu acho 25 só do Eduardo. 25 mais 39 dá 64. Ou 64 menos 39 dá 25. E da idêntica forma, 81 menos 39, opa, não é 38, é 39. Eu estou falando de 2, ficou 7, 42. Então aqui fica 42. E aí agora, para saber quantas pessoas estiveram no cinema, soma tudo. Só soma tudo. 25 com 39 dá 64,
com 42 dá 106, né? 64 mais 42, 106, mais esses 4 aqui que é de nenhum, pá, 110. E aí, ó, respostinha na letra A, 110 pessoas. Para não dizer que eu estou mentindo, olha no cantinho embaixo ali, gabarito letra A. Bem querido, teorias de conjunto, se cair você já manja. 2. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição lógica. Algum alienígena não tem antena. Presta atenção. Negação de todo A é B, é algum A não é B. Lembra-te. E de idêntica forma, se eu quiser negar que algum A é B, todo A não é B. Então, para negar que algum alienígena não tem antena, eu vou dizer que todo alienígena tem antena. E todos os alienígenas têm antena, pá, queridoso, na letra E. Bem tranquilo. Lá no cantinho, gabarito, letra E. Filezinho, bacaninha, só para você ir ali, pá, mexendo, remexendo e chegando no resultado. Seguindo, assinale a alternativa que apresenta uma proposição que é logicamente equivalente a: se Pierre comprou um croissant, então Emily comprou uma baguete. Aí eu tenho um se e um se. E aí eu tenho um e, um ou e um ou. Bom, essa do eu já sei que não é equivalente. As equivalências do se é com o próprio se ou com o ou. Do tipo, A então B, não B então não A. Mais clássico de todos, troca e nega. Vamos procurar trazer Emily para frente dizendo que ela não comprou uma baguete e levar Pierre para trás dizendo que ele não comprou um croissant. Se Emily comprou uma baguete, não, tem que ser Emily não comprou. Vamos lá na letra C. Se Emily não comprou uma baguete, opa, então Pierre não comprou um croissant. Pronto, já deu na letra C. Já deu na letra C. Já resolveu, tá lá. Professor, mas tem uma outra equivalência. Sim, A então B, não A ou B. O condicional faz uma equivalência com ou. Nega a primeira informação, que a gente chama de antecedente, troca o se então por ou e mantém a segunda proposição ali, que a gente chama de consequente. E aí você chegaria também. Nas letras D e E, eu acho que não vai dar, porque na letra D diz Pierre comprou, tinha que ser Pierre não comprou, então a letra D está errada. Aí na letra E até vem Pierre não comprou, ou Emily, aí teria que manter comprou, mas aí diz que ela não comprou, então também está errado. E aí o certo, letra C. Querido, querido. Opa, o que eu fiz aqui? Ixi. Eu repeti aqui a questão, a 3, ó. Mesma coisa, só repetir, tá? Letra C. Alguma coisa aqui eu errei, algum lastro aqui eu cometi, sem problema. Vamos para a próxima. Gael tem um saquinho com jujuba de 5 cores. 10 amarelas, 8 azuis, 15 roxas, 12 vermelhas e 15 verdes. Ele irá pegar uma jujuba do saquinho sem olhar. Esta é a alternativa que apresenta a probabilidade de Gael pegar uma jujuba vermelha. Probabilidade é o que eu quero dividido pelo que eu tenho. A grosso modo, o que eu quero é uma jujuba vermelha. Vermelhas são 12. O que eu tenho é o total de jujubas. 10 mais 8, 18. Mais 15, 33. Mais 12, 45. Mais 15, 60. 15 mais 15 é 30. 10 mais 8, 18 com 12, 30. 30 mais 30, 60. 12 de 60. Quanto dá isso? Se eu simplificar tudo por 12, dá 1/5. Professor, mas está em porcentagem. Tá bom, se você dividir dá 0,2, se você multiplicar por 100, dá 20%. Ou, se você quisesse, você poderia multiplicar numerador e denominador por 20, já que 5 vezes 20 dá 100, e aí 20 vezes 1 dá 20. E você teria os mesmos 20%. Aí você escolhe como faz. Aí não é lá tanto problemático assim. E aí a respostinha, pá, na letra D. Filé, 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 filé. Filézinho. Beleza? Probabilidadezinha também, querida. Essa agora, assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente. Aí ele vem com Oswaldo não acredita em horóscopo ou Pedro é do signo de peixes. Não é isso? Bom, acabei de falar da equivalência do se então com o ou. Ele me trouxe um ou, tem 2 se então aqui pode ser, tem um outro ou e tem 2 e. As com e não serve, porque para ter relação entre o e seria uma relação de negação. Entre o ou e o e seria uma relação de negação. Do ou para o ou seria só trocar de lugar. Aí ele não trocou.
né, ele, na verdade, ele trocou, mas ele negou, né? Ele colocou Pedro não é do signo de peixe, o Oswaldo acredita em horóscopo. Não, ele tinha só que trocar sem mexer nas informações, era só trocar elas duas de lugar, sem negar elas. Ele fez aí uma troca e nega, tipo, não existe essa relação no ou. Então, babou. Então, sobrou a relação com o se. Aí eu sei que de A, então B, eu chego em não A ou B. Se eu vou para lá, eu volto para cá. Eu tenho Oswaldo não acredita em horóscopo. Então eu vou dizer se Oswaldo acredita em horóscopo. Então, Pedro é do signo de peixes. Observe que eu não mexo. Então eu deixo então Pedro é do signo de peixes. E a minha resposta, pá, vai estar na letra A, usando essa equivalência do se então com o ou, onde nego o antecedente, troco o se então por ou, mantenho o consequente. Oswaldo não acredita em horóscopo, ou Pedro é do signo de peixes. Vou negar Oswaldo não acredita em horóscopo, como se então, se Oswaldo acredita em horóscopo, então mantenho Pedro do signo de peixes, letra A. Filézão. Ah, querido. Bem de boaça. Letra A, tá lá, gabaritinho ali no cantinho. 6. Muito boa. Agora preste minha atenção. Considerando que as proposições Helena foi ao mercado ou Cecília ficou em casa e se Cecília não ficou em casa, então Maitê foi ao cinema são falsas, assinale a alternativa correta. O ou só é falso quando tudo é falso. Ou seja, Helena foi ao mercado, falso. Cecília ficou em casa, falso. O se então é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Que bate? Cecília ficou em casa é falso, Cecília não ficou em casa é verdadeiro. Não é isso? Cecília ficou em casa é falso. Então, Cecília não ficou em casa é verdadeiro. Então, Maitê foi ao cinema. Maitê não foi. Então, Helena não foi ao mercado, Cecília não ficou em casa e Maitê não foi ao cinema. Aplicando valores. E isso eu encontro na letra D. Aplicando valores. O ou só é falso se todas as informações são falsas. O se então é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. O antecedente verdadeiro, o consequente é falso. Pelas informações que estão falsas, Helena foi ao mercado, falso, então não foi. Cecília ficou em casa, é falso, não ficou. Maitê foi ao cinema, não foi. Pronto. Helena não foi ao mercado, Cecília não ficou em casa, Maitê não foi ao cinema. Letra D. Tá lá. Querido. 7. Em uma prova de matemática, o aluno deve associar corretamente os sólidos de Platão, tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro, aos 5 elementos da natureza: fogo, terra, ar, água e cosmo. Suponha que um aluno, sem ter estudado o conteúdo, resolva a questão de maneira completamente aleatória, associando cada sólido a exatamente um elemento distinto, sem repetição nem omissão. A cenário alternativa é que apresenta o número total de maneiras distintas com que esse aluno poderia realizar essa associação. Bom, tu tem 5 figuras e 5 elementos, não é isso? 5 sólidos e 5 elementos. Basicamente, o que tu vai fazer é uma associação desses 5 sólidos para esses 5 elementos. Basicamente, uma organização desses 5 sólidos para esses 5 elementos. São 5 sólidos e 5 elementos. Eu vou organizar todos eles. 5 sólidos para 5 elementos. Eu vou organizar todos eles. Essa ideia de organizar todos os elementos, permutação. Permutação de 5, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, 120 maneiras. Tá certo? Lembrando que aqui a gente está fazendo o modo revisão. Então, estamos te dando as noções, né, e fazendo as contas ali para aquilo que você já estudou. Isso, já estudou, né? Para a gente chegar no nosso resultado. Tamo junto? Tá lá, ó, letra C no gabaritinho. Próxima. Admitindo que a proposição, se o pastor alemão é policial, então o dálmata é bombeiro, é falsa. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira. Em primeiro plano, você poderia querer fazer uma negação, mas não. Nessa proposição que ele disse que é falsa, o conectivo é possível aplicar os valores. O se então é falso quando o antecedente é verdadeiro, o consequente é falso. Então, trabalhe com os valores. E aí ele pede uma proposição verdadeira. Jogue os valores nas alternativas e veja o que acontece. Se o dálmata não é bombeiro, verdadeiro. Então, o pastor alemão não é policial, falso. Porque o pastor alemão é policial, é verdadeiro. O dálmata é bombeiro, é falso. Então, se o dálmata não é bombeiro, fica verdadeiro. Pastor alemão não é policial, fica falso. Verdadeiro, então, falso, é caso de ser falso. Então, não é a resposta.
Ou o pastor alemão é policial, verdadeiro. Ou o dálmata não é bombeiro, verdadeiro. Aqui é a pegadinha. No ou, para eu ser verdadeiro, as proposições têm que ter valores diferentes. O pastor alemão é policial verdadeiro. O dálmata é bombeiro é falso. Então o dálmata não é bombeiro, é verdadeiro. Só que ou verdadeiro, acredite, dá falso. Essa letra B é uma baita de uma pegadinha. Uma baita de uma pegadinha. Muito pegadinha. O ou para ser verdadeiro, precisa que as proposições tenham valores diferentes. Lembra disso, para não errar mais. Letra C, o pastor alemão é policial, verdadeiro. E o dálmata é bombeiro, falso. Verdadeiro e falso. Dá falso. O E, para ser verdade, precisa que tudo seja verdade. Letra D, o pastor alemão não é policial, falso. Ou o dálmata é bombeiro, falso. Falso ou falso é o único caso em que o é falso. O é falso quando tudo é falso. E a letra E, só sobrou ela, vai ter que ser ela. O pastor alemão é policial, verdadeiro, se somente se o dálmata não é bombeiro, verdadeiro. Verdadeiro, se somente se verdadeiro dá verdade. Se somente se é verdadeiro quando as proposições têm valores iguais. É o contrário do ou, não é isso? O ou, para ser verdadeiro, as proposições têm que ter valores diferentes. Se no ou tem valores iguais, é falso. Se somente se não, se tem valores iguais, é verdade. A resposta deu pá na letra E. Querido. Tá lá, ó. Letra E. 9. Beatriz tem 2 anéis, um de safira e outro de esmeralda, e deseja colocá-los em seus dedos. No entanto, ela decidiu que não usará os polegares e que não colocará os 2 anéis no mesmo dedo. Sabendo que cada anel deve ser colocado em um dos 8 dedos restantes, a quantidade de formas distintas que Beatriz pode distribuir os anéis é de 8 dedos. Esmeralda e... qual é o outro? Safira. Esmeralda, safira. Tem uma configuração. Safira, esmeralda. Safira, esmeralda. Tem uma configuração. Se eu trocar para esmeralda e safira, é outra configuração. É só você olhar. Mão direita, safira. Mão esquerda, esmeralda. Uma é azul, outra é verde. Troca. Mão direita, esmeralda. Mão esquerda, safira. Eita, ficou ao contrário agora. Se gerou um resultado diferente, significa que a ordem faz diferença, que a ordem importa. Então, o que você tem aí é uma continha de arranjo de 8 em 2, porque você tem 8 dedos e vai usar 2. Ela não vai botar os 2 anéis no mesmo dedo. E aí, por arranjo de 8 em 2, 8 fatorial, 6 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, 6 fatorial. 6 vai embora com 6. 8 vezes 7, 56. E você está de novo na letra C. Tem que estar ligado nessa questão da ordemzinha aí, ó. Presta atenção. Letra... Eita, botou letra E, tá errado. Letra C, tá? Letra C. Aqui foi na hora lá daquela primeira que eu bati o gabarito. Ó, deixa eu só voltar aqui, letra E, e aqui eu não troquei, né? Não foi aqui, eu só não fiz foi trocar mesmo o gabarito. O gabarito é letra C, pode ficar tranquilo. Tranquilo. Nem tem como chegar em 72, é 56, pode ficar cegado. Essa agora diz assim: hoje a idade de Pedro é 16 vezes a idade do seu neto Gabriel. A idade de Pedro é 16 vezes a do neto Gael. Em 2 anos, a idade de Pedro será 11 vezes a idade de Gael. Em 2 anos, Pedro mais 2, isso vai ser 11 vezes a idade de Gael. Opa, peraí. A idade de Gael, que é Gael mais 2. Entendeu? Assinale a alternativa que apresenta a idade de Pedro. Hoje. Tipo, aqui. Tá bom. Se Pedro é 16 Gael mais 2 é igual. Distribui 11 Gael mais 22. Levo 11 Gael, 16 Gael menos 11 Gael é igual a 22 mais 2. Tô ligado, professor. Tô ligado. Fazendo ali a distribuição. A idade, em 2 anos, a idade de Pedro será 11 vezes a de Gael. Então, todo mundo fez mais 2 anos, não é isso? E lá no começo, Pedro tem 16 vezes a idade de Gael. Pronto. Fazendo a conta aqui, eu chego em 5 Gael é igual a 24. Ou seja, Gael é igual a 24 dividido por 5. Só que aí tem algum problema, professor. Tem algum problema. Porque
Gael vai dar ali, daria 4,8. E aí quando eu multiplicar, tipo, não tem como ele ter a idade quebrada. Não era? Ah, professor, lógico. Você está fazendo cagada, né, professor? Presta atenção. É menos 2 quando passa para o outro lado. Se liga, títeres. É menos 2. É menos 2, professor. Até botar de outra cor. É menos, passa para o outro lado, menos. Aí fica 20. 22 menos... Ah, então Gael, pá, tem 4 anos. Ah, é verdade, professor. Gael hoje tem 4 anos. E Pedro? Pedro tem 16 vezes 4, que dá 64. E aí, se você olhar, 64 é 16 vezes 4. Daqui a 2 anos, vou botar aqui de outra cor, de verdinho, Gael teria 6. E Pedro, 66. O que dá 11 vezes também. Daqui a 2 anos. Então tá certinho, Gael tem 4, mas ele não pediu Gael, ele pediu Pedro. A nossa resposta, Pedro, 64. Letra D. Se tu olhar lá, letra D. Pode ver que na questão anterior eu só não coloquei o gabarito ali, só não tinha trocado, né? Acertado ali o gabarito. Tranquilo? Última questãozinha. Tá no edital. Não acredito que venha, mas está no edital, então vamos fazer uma bem mais capciosazinha. A matriz quadrada M possui 2025 elementos. Assinale a alternativa que apresenta a ordem da matriz. Matriz quadrada, ela tem o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. Então ela tem x linhas e x colunas. E isso vai me dar o total de elementos por linhas e colunas. Se ela for 2 por 2, ela tem 2 linhas e 2 colunas, ou seja, 2 elementos em cada linha, 2 elementos em cada coluna, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. 2 vezes 2, 4. Se ela tiver 3 linhas e 3 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 linhas, 3 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 vezes 3, 9. Então, usando essa mesma ideia, x ao quadrado, 2025, x é raiz de 2025. E aí, fato, você provavelmente não vai lembrar, eu sei e não tem problema, o 2025 você vai ter que fatorar por 5, né? Não, professor, por 3. Verdade. Começa por 3. Nossa, professor, podia saber direto, né? Sabendo tabuada facilitaria. Por 3 aqui vai dar 600... 2 vai dar 7.675. Interessante. Ainda dá por 3. Vai dar 225. Ainda dá por 3. Vai dar 75. Ainda dá por 3. Vai dar 25. Dá por 5. Dá 5. Dá por 5. Dá 1. Pronto. Eu tenho 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Observe 5. 1, 2, 3, 4. O 3 aparece 4 vezes, o 5 2. Então, tecnicamente, 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 2. Para tirar isso aqui da raiz, 4 dividido por 2, 3 elevado a 2, vezes 2 dividido por 2, 5. Ou seja, x vai ser igual a 9 vezes 5. X vai ser igual a 45. 45 vezes 45, 2025. Se você lembrar, se eu soubesse, facilitaria. E aí, então, a matriz é de ordem 45. É uma matriz M 45 por 45. Para que ela tenha 2025 elementos. E se você olhar, gabaritinho na letra B. Querido? Então, se você der uma olhadinha aí, em 20 minutinhos, jogo rápido mesmo, pá e bola, para ver que as questões não são esse absurdão todo e que talvez você possa ter negligenciado de alguma forma o seu estudo achando que era um bicho-papão, né? Achando que era um problemão, não era. Agora é se estruturar, se organizar, fazer a prova. E, para quem não vai fazer a prova, ainda assim, as questões servem muito para a gente reforçar conhecimentos de lógica ou de matemática, prestando atenção nos detalhes, nas nuances e fazer o que precisa ser feito dentro daquilo que precisa ser feito. Tamo junto? Peço para tu deixar o like aí para nós, tá? Aquela curtida. Compartilha com mais alguém esse vídeo, vai que alguém se interessa, vai que alguém vai fazer a prova, né? Não sei se você vai conseguir ver ele hoje já, na véspera da prova, mas de qualquer forma ele vai ficar aí, vai servir para a gente ir estudando dentro do que a gente quer, pelo que a gente quer. E deixa um comentário maroto aí para nós.
Tamo junto? Boa prova para vocês que vão fazer a prova, bons estudos para vocês que estão estudando, inclusive pela banca, uma banca boa, as questões bem boas, pode ver aí. E ó, tamo aí, tamo junto. Hashtag segue a regra. Valeu!